Vamos começar, então, a nossa aula de hoje. E, como eu combinei com vocês, hoje nós vamos corrigir o exercício da última aula, né? Que são os exercícios da nossa unidade, né? Da última parte da nossa matéria de orçamento. Então, a última parte é a gente elaborar a projeção das demonstrações contábeis, né? Então, antes de a gente começar a correção, como também eu já mandei para vocês, né, lá no sistema da faculdade, eu queria que vocês me falassem um pouquinho de como foi fazer o exercício, quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram para fazer o exercício. E se vocês conseguiram acessar já a correção, e se depois de olhar, mais ou menos, né, que a gente vai explicar agora os detalhes da correção, se clareou e se ficou mais fácil para poder fazer o exercício. Quem vai começar? Francisco, Nayara, vocês conseguiram fazer? Professora, eu tive muita dúvida na hora de fazer. Aí na correção eu consegui fazer, mas aí eu estava somando os dois, o que eu tinha feito a provisão com o inicial. Aí depois, olhando a correção, eu vi que para montar o balanço é só com a provisão, tem que somar os dois. Estava dando meio errado a minha conta por causa disso. Mas... Beleza. E você, Bianca, Francisco, Nayara, como que foi? Quais foram as principais dúvidas e dificuldades que vocês tiveram? Professora, agora que eu estou acessando o sistema faculdade para olhar a correção, porque eu fiz, então não vi a correção. Eu tive um pouquinho de dificuldade na hora dos impostos. Os impostos. Beleza. Francisco e Nayara, vocês tentaram, conseguiram fazer o exercício? Professora, eu passei apertadão também, viu? Eu estava fazendo igual o Marcos aí. Aí eu conversando com ele, aí eu fui olhando a correção lá e eu fiz lá. Ótimo. O Marcos que me ajudou a fazer, entendeu? Beleza. E você, Nayara, você conseguiu fazer ou tentou fazer? Tentar, eu tentei. Eu meio que quebrei a cabeça, porque eu ainda tenho uma dificuldade com relação a essas contas, mas eu fui mais pela intuição, fui pelo que as aulas que eu já tinha visto, e as que eu não vi, eu fui tentando ler e assimilar. Mas ótimo. Eu tive um pouco de dificuldade também. Olha só, vocês já estão conseguindo ver minha tela? Sim, estamos. Então tá. Então eu vou precisar um pouquinho da ajuda de vocês, para eu não ter que ficar... aliás, vou tentar ir e voltar nas duas telas, tá bom? Porque a minha correção... apesar que eu tenho essa correção aqui também em PDF, mas eu acho melhor lá no Excel. Então, olha só. A primeira coisa, pessoal, vocês têm que parar e ler com calma o que está sendo pedido para vocês no exercício, as informações que estão sendo dadas, né? Então, a primeira coisa, a gente vê aí um balanço inicial, né? Que até então, esse balanço inicial tranquilo, não tem nada demais, nada de novo para a gente, tá? Só que, logo depois, eu apresento para vocês informações que são informações importantes, que a partir dessas informações que vocês vão montar as demonstrações contábeis. Por quê? Nesse exercício, eu não pedi para vocês elaborarem nenhum orçamento. Então, eu já estou dando para vocês os orçamentos que iriam precisar serem feitos, eu já estou dando os valores, tá? Então, a primeira coisa, em relação a essa questão aqui dos orçamentos, no primeiro momento, é ler essas informações, tá? E, além dos valores dos orçamentos, eu dou uma informação para vocês importante que vai ajudar tanto na DRE, tá? Quanto no balanço patrimonial, que são
a informação relativa aqui às despesas financeiras. Então, eu dou para vocês qual é o percentual anual da taxa de juros, tá? No ano, que a gente vai precisar para poder calcular os juros sobre os empréstimos, tá? E dou também a informação do percentual que vai de impostos que vão incidir sobre o lucro, tá? Então, outras informações que são importantes. Eu falo que durante o ano houve aquisição de 4 milhões e 300 em equipamentos, ou seja, essa informação também, ela impacta para a gente lá no nosso imobilizado, tá? Outra coisa que eu dou também informação para vocês, que é importante, que vai impactar tanto o seu balanço patrimonial, quanto o seu fluxo de caixa, que são que houve pagamento dos tributos, só que nós não pagamos o tributo 100%, né? Nós pagamos apenas 75% do saldo e os outros 25% ainda ficou lá a pagar. Outra informação, dos juros, né, que foram gerados em cima dos valores, né, dos empréstimos a pagar, que a gente vai ver aí, 50% foram efetivamente pagos, ou seja, essa informação para a gente também é importante na hora de fazer o fluxo de caixa, porque todas as informações que têm saída de dinheiro, a gente precisa para poder elaborar o fluxo de caixa, tá? Então, 50% foi pago e os outros 50% ainda ficou lá como saldo a pagar. E nós falamos aí também que todo o lucro líquido que a empresa gerou durante aquele período, ele ficou retido na empresa, né? Então, ou seja, não houve distribuição de dividendos. Agora, uma das informações mais importantes, né, aí nesse exercício para vocês, e que talvez vocês poderiam ter gerado, né, maiores dificuldades, são essas outras informações que eu dei aí, relativo aos giros, tá? Aos cálculos de giro, de prazo para pagamento, prazo para recebimento. Isso tanto de fornecedor, quanto de clientes e quanto também dos impostos a recolher. Então, eu dei a informação que os impostos a recolher, né, das vendas, menos os das compras, tem um prazo médio de recolhimento de 30 dias. Falei também que as contas de duplicatas a receber, ela equivale a 35 dias das vendas, né? Ou seja, aí a gente vai precisar calcular o giro, tá? Das vendas, os giros do duplicatas a receber para calcular o saldo a pagar, que eu também vou explicar. E a mesma coisa nós vamos fazer o cálculo das duplicatas a pagar, tá? E dou também a informação que o saldo final do caixa a gente vai obtê-lo pela diferença, né? Que é uma daquelas metodologias que eu já expliquei na última aula, de como a gente pode projetar o saldo de caixa. E logo depois peço para vocês elaborar o fluxo de caixa e também fazer uma breve análise ali da análise de liquidez e de rentabilidade dos valores que foram gerados, beleza? Então, agora vamos para a parte que interessa, que é a nossa efetiva correção, tá? Então, olha só, a primeira coisa, pessoal, sempre, o primeiro passo que vocês vão precisar é elaborar a ADRE. Todo o exercício, ou todas as questões, né, que já forem dados para vocês, os valores dos orçamentos, né, já prontos, se não estiver te pedindo para poder fazer o cálculo, elaborar o orçamento, você simplesmente vai pegar e vai montar a sua DRE. Então, nós temos o primeiro passo, que é elaborar a DRE, tá? Então, olha só, vamos lá. Primeira conta que nós temos na DRE, receita bruta. Então, onde que eu vou tirar essa informação da receita bruta? Lá no exercício, aqui, olha, eu já dou para vocês o cálculo da receita bruta. Logo depois, eu te dou o saldo aqui da sua receita líquida. Então, nós sabemos que, como que funciona, qual que é a estrutura da DRE? Nós temos a receita bruta, os impostos incidentes sobre as vendas
e a receita líquida. Então, aí, nessa questão, nesse pedaço, você já tinha que descobrir, né, indicar o valor dos impostos através da diferença da receita bruta e da receita líquida. Então, nós temos aqui a receita bruta, o valor da receita líquida, e a diferença entre o bruto e o líquido são os impostos sobre vendas. Então, a primeira parte da nossa DRE a gente já calculou, beleza? Até aqui? Outra coisa, nós temos logo depois da nossa receita líquida, nós podemos apurar os valores dos custos, né? O que eu vou considerar como custo? Vou considerar como custo, né, das mercadorias vendidas aquilo que eu consumi, o meu consumo de material. Então, eu já tenho aqui meu consumo de material, 19.070. Está aqui, 19.070, tá? E logo depois, pessoal, eu vou incluir os demais orçamentos, que são as nossas despesas, que também estão informadas lá. Nós temos aqui despesas gerais de fabricação, depreciação, as vendas, as despesas administrativas, né? E nós temos também, que aí nós vamos precisar, né, incluir e fazer o cálculo de quê? Das nossas despesas financeiras, né? E como que eu vou calcular essa despesa financeira? Lá naquela primeira parte que eu falei aqui para vocês, eu dou a informação que o percentual das despesas financeiras são o quê? 12% de juros ao ano. Em cima de que eu vou calcular essa despesa financeira? Eu vou calcular em cima da informação que eu tenho, que vão incidir em cima do quê? Dos valores que eu tenho a pagar com terceiros, né? Ou seja, de empréstimos, de financiamento, isso aí tudo incide juros. Então, eu tenho aqui um contrato de empréstimo de longo prazo, que foi de 15 milhões. Está aqui dentro do meu balanço aqui, tá? E aí, outra informação que eu trago também, que a gente vai utilizar num outro momento, que metade dos juros que foram gerados naquele período, né, 50% eu paguei e 50% ficou a pagar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é reconhecer o valor da despesa, né, daqueles juros durante o ano. Então, eu pego o meu saldo de empréstimos de financiamento de longo prazo, que é 15 milhões, e aplico aqui a taxa de 12% ao ano, que foi a taxa que eu já deixei lá informado. Então, eu tenho juros durante o ano de 1.800.000, tá? Essa despesa financeira, ela precisa ser incluída na sua DRE. Então, você tem que incluir ela aqui, 1.800.000, tá? Então, a gente faz as deduções da nossa receita líquida, menos o custo e as demais despesas, chegando aqui no montante do lucro bruto, né? Ou seja, o nosso lucro antes dos impostos. E aí, eu vou precisar calcular quais são o montante dos impostos sobre o lucro. E como que eu vou fazer esse cálculo? Também com a informação que eu dei aqui no exercício, dizendo que os impostos sobre o lucro equivalem a 40% do lucro operacional, ou seja, do nosso lucro bruto. Então, nós temos aqui, né, o valor de 4.261.000, e nós vamos aplicar a taxa de 40% aqui, que é os impostos do lucro, e nós chegamos aqui no nosso lucro líquido, né? Fechando aí a nossa DRE, ou seja, o nosso lucro do período foi 2.557.000. Até aqui, pessoal, quando vocês fizeram o exercício, quais foram as principais dificuldades? Ou não teve dificuldade para poder elaborar a DRE? Não, professor, igual eu te falei, eu tive dificuldade na hora do imposto, porque até eu descobrir que eu tinha que pegar em cima do valor de terceiros, eu demorei um bocadinho.
Mas beleza, você conseguiu chegar lá ou ainda não tinha conseguido chegar? Não, eu tinha conseguido chegar porque eu tinha pesquisado na internet. Aham. Ah, beleza. Então você conseguiu chegar nesse valor aí de lucro líquido. Certo? Isso. Ótimo. Certo. Então, beleza. Então, olha só. Chegamos até o lucro líquido. Vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Sim. Então, chegamos ao valor do nosso lucro líquido, ou seja, terminamos o nosso primeiro passo, fizemos a nossa DRE. Então, logo depois que a gente termina de fazer a DRE, o que nós vamos fazer? Projetar o nosso balanço patrimonial, tá? Então, o que a gente faz? Nós precisamos dos saldos do nosso balanço inicial. Então, primeira coisa, coloquem todos os saldos iniciais que foram dados aqui no exercício, tá? Então, nós temos aqui nessa coluna todos os nossos saldos iniciais, tá? Tanto de ativo quanto de passivo. Tudo aí bonitinho, ativo batendo com passivo. E logo depois, nós vamos começar a fazer o nosso montante aí, os nossos valores do nosso balanço projetado. Então, o que acontece? Você pode me perguntar, Gislene, mas por qual conta eu vou começar? Não existe uma regra para qual conta que você vai começar, tá? Você pode começar pela conta que você achar melhor, que você achar que fica mais fácil para você fazer. Então, um exemplo, tá? Só um exemplo que eu estou dando. Você tem aí o seu ativo, você tem o seu passivo. Nós vimos que o patrimônio líquido, a única movimentação que houve foram os lucros acumulados, não é? Então, talvez seja mais fácil você começar pelo seu patrimônio líquido. Por quê? Nós sabemos aqui que não houve nenhuma projeção e nenhuma alteração para o capital social. Então, o que eu vou colocar no meu balanço projetado? O mesmo saldo de capital social, tá? Agora, no exercício, eu dou a informação que o lucro líquido, ele ficou retido completamente dentro da empresa. Então, se ele ficou retido, onde que ele vai estar? Lá dentro do seu patrimônio líquido. Então, você vai precisar inserir no seu balanço uma conta aqui de lucros acumulados e informar o saldo do seu lucro líquido, que é esse aqui da DRE. Então, você começando por aí, o seu patrimônio líquido já está fechado certinho, não precisa fazer mais nada. Aí, subindo o seu balanço patrimonial, você tem o seu exigível a longo prazo. Aí, dentro do exigível a longo prazo, você só tem uma única conta. E essa única conta são os empréstimos, né? E aí, o que você vai fazer? Volta até as instruções do exercício e verifica lá se tem alguma informação relativa aos empréstimos. Então, aqui, o que eu disse sobre os empréstimos? Que os juros que incidiu no período, 50% foram pagos e 50% ficou a pagar, né? Além disso, o valor principal dos empréstimos, nada foi pago, ou seja, eu não paguei um centavo. Então, se eu não paguei um centavo, os 15 milhões continuou lá. Só que, além dos 15 milhões, eu preciso incluir o saldo dos juros que ficaram a pagar, porque eu paguei só metade. Aí você vai me perguntar, que juros é esse? Esse aqui que nós calculamos da despesa financeira, esse 1.800.000. Então, do 1.800.000 que nós tivemos de despesa financeira, 50% já foi pago. Então, 50% de 1.800.000, 900.000. Então, aqui o nosso saldo projetado de empréstimos vão ser 15 milhões, mais os 900.000 que ficou dos juros que não foram pagos durante o período. Então, o nosso saldo de empréstimos de longo prazo vai ser 15 milhões e 900. Beleza, fechamos já patrimônio líquido e passivo exigível a longo prazo. Então, nós temos aqui agora o nosso passivo circulante. Dentro do nosso passivo circulante, nós temos mais informações, né, que foram dadas aí dentro do exercício. Então, a primeira lá das informações foi que do montante de impostos a pagar sobre o lucro, né,
foram pagos 75% e 25% ficou a pagar. Então, eu preciso, dentro do meu balanço inicial, eu não tenho essa conta de lucros sobre o lucro, o imposto sobre o lucro. Então, eu preciso criar a conta lá dentro aqui, olha, do meu passivo circulante de imposto sobre o lucro. E quanto vai ser o saldo dessa conta? O saldo dessa conta é o quê? Os 25% em cima do montante total. Então, eu tenho que os impostos sobre o lucro foram 1.704.000. Então, eu paguei 75%, sobrou 25%. Então, 25% em cima do 1.704.000 vai dar 426.192,90. Beleza, calculei o valor dos juros do montante de empréstimos sobre o lucro. Tudo bem até aqui? Tá dando para poder acompanhar e tá dando para poder entender a solução? Tá sim, tá ok. Ok? Então, beleza. Então, até aí, ótimo. Já eliminamos mais... professora. Oi? Não, tá tranquilo aqui, tô acompanhando. Beleza. Então, menos uma informação aí, menos uma coisa que a gente precisa fazer. Já achamos o valor do saldo projetado de imposto sobre o lucro, tá? Agora, aqui então, dentro da memória de cálculo que eu deixei aqui para vocês no exercício, já calculamos os impostos sobre o lucro e já calculamos também os juros sobre os empréstimos e o saldo do empréstimo, né? E também aqui, olha, o valor do lucro líquido total. Então, nós já passamos por toda essa memória de cálculo que eu já deixei aí para vocês, que são as informações de impostos que vocês vão precisar, de informações que vocês iriam precisar. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para os impostos a pagar e as duplicatas a pagar. Aí, beleza. Como que nós vamos calcular esses valores de impostos a recolher e de duplicatas a pagar? Então, vamos primeiro nos impostos. Eu disse aqui, olha, que os impostos a recolher das vendas menos os das compras tem um prazo médio de recolhimento de 30 dias. Então, o que eu preciso fazer primeiro? Saber qual que é esse montante de impostos. E da onde que eu vou tirar essa informação? Aqui dentro das informações sobre os orçamentos que eu dei. Então, aqui, você tem os orçamentos de receita de compras brutas e de compras líquidas dos impostos. Então, como que eu vou encontrar os impostos aqui sobre as minhas compras? Coisa simples também, fazendo a dedução de compras brutas menos as compras líquidas, tá? Que tá aqui, olha. Impostos sobre as vendas, né? Esse aqui, das compras, o bruto menos o líquido lá, que vai dar 6.024.000. Aí você me pergunta, Gislene, e os impostos sobre as vendas? Os impostos sobre as vendas, nós já calculamos, está aqui na sua DRE, não foi? Que nós calculamos no momento que nós deixamos aqui na DRE o valor da nossa receita líquida, que é justamente a diferença aqui da venda bruta e da venda líquida, tá? Então, o valor dos impostos sobre as vendas vão ser 16.497.000 e os impostos sobre as compras 6.024.000. Então, a primeira coisa, eu tenho que saber qual é o meu imposto sobre as vendas e meu imposto sobre as compras. E vou fazer essa dedução. Oi? Explica de novo, por gentileza, os impostos sobre as compras. Eu não entendi. Os impostos sobre as compras, beleza. Aqui, nas informações de orçamento, tá vendo? Eu te dou uma informação aqui. Orçamento de compras brutas. Quanto que é? 26.106,600. E te dou também a informação de orçamento de compras líquidas de impostos. Ou seja, já peguei as compras brutas, tirei os impostos e sobrou 20.082. Então, aqui, olha, se você pegar... Aqui não, a calculadora. Vocês conseguem ver a calculadora também? Não.
Não. Então, olha só. Faça então aí na calculadora aí de vocês. Se você pegar os 26.106,600, diminuir os 20.082, que são suas compras líquidas, você consegue saber qual é o seu montante de impostos sobre as compras, tá? Então, é compra bruta menos a compra líquida. A diferença são os impostos sobre as compras, que vai dar exatamente aqui, os 6.024,600. Agora eu entendi. Entendeu? Obrigada. Nada. Entendi. Então, você vai agora para poder calcular o valor do seu saldo aqui. O que você vai fazer? Impostos sobre as vendas menos os impostos sobre as compras. Então, eu tenho um valor de impostos a recolher de 10.472.400. Aí você poderia parar aqui e falar, achei o meu saldo dos impostos a recolher. Não, ainda não encontrou. Vocês lembram que logo na aula passada eu expliquei para vocês que para vocês encontrarem esses saldos, vocês iriam precisar calcular o giro de pagamento dos impostos, do contas a receber, dos impostos e do contas a pagar, que é duplicatas lá a pagar. Então, o que você precisa fazer? Calcular o giro. Como que nós calculamos o giro? Nós consideramos um ano, ou seja, 360 dias no ano, e divide a quantidade de dias para pagamento. Então, lá dentro da informação que eu dei aqui para vocês, eu falo que o prazo médio de recolhimento é de 30 dias. Então, nós vamos calcular esse giro. Como que se calcula o giro? 360 dividido por 30, que aí são os 30 dias dos impostos a pagar. Então, o nosso giro é de 12. A gente calcula um indicador. Então, para eu calcular o saldo que eu vou recolher, eu vou pegar essa base, que são o meu imposto que eu tenho a pagar, esses 10.472, e dividir pelo giro que eu encontrei, tá? Nesse cálculo anterior. Então, é os 10.472.400 dividido por 12, vai dar 872.700. Então, este é o meu saldo para projetar de impostos a recolher no meu balanço. Então, pego o valor e trago para cá dos impostos a recolher. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com o saldo aqui do duplicatas a pagar. Então, só que o duplicatas a pagar ficou mais fácil, porque eu não dei mais nenhum outro tipo de cálculo para você fazer. Então, você vai pegar só o saldo, tá? Que você tinha aqui, aliás, né? Você tem esse saldo, mas eu também dei para você um outro orçamento, né? Aqui, olha. Eu dei o orçamento das suas compras. Não é isso? Então, você vai considerar aqui o valor das suas compras brutas, de tudo aquilo que você comprou, e vai calcular o giro. Então, você vai pegar os 26.106.000, que são as suas compras brutas, que já estão aqui dentro da informação anterior que eu dei, e vai calcular o giro. O giro é o mesmo, a fórmula é sempre a mesma. 360 dividido pelo prazo médio de pagamento ou de recebimento, tá? Então, nós vamos pegar, lá dentro aqui desse exercício aqui, eu disse que o prazo para o duplicatas a pagar é de 28. Então, nesse, o que nós vamos fazer? Pegar os 360 e dividir por 28. E nós vamos calcular esse indicador. Para achar o saldo a pagar, a mesma coisa que nós fizemos agora dos impostos. Você pega o saldo aqui a pagar, tá? São os 26.106, dividido pelo giro. Então, o seu saldo a pagar, de duplicatas a pagar, é de 2.034.667. Calculou o contas a pagar? Joga lá para o seu passivo circulante também, tá? Tem mais alguma coisa para a gente incluir no nosso passivo? Não temos, concorda? Nós já passamos todas as contas. Tudo aquilo que precisava estar lá dentro do passivo, nós já fizemos. Então, faz o passivo, faz toda a somatória de passivo circulante, exigível a longo prazo, o PL, e fecha o seu passivo. E vamos agora para o nosso ativo, tá?
Dentro do nosso ativo, vamos começar também de baixo para cima. Nós temos aí a nossa conta de permanente, que são os equipamentos. Para os equipamentos, eu dei uma informação que no período houve compra de imobilizado, né? Aqui, ó, foram comprados 4.300.000 em novos equipamentos, né? Então, houve compra de imobilizado. Então, o que vocês precisam fazer? Você tem um saldo anterior, né? De equipamentos. Então, você tem um saldo anterior, você comprou mais 4.300.000 no ano. Só que você não pode se esquecer que durante o ano existe a depreciação. Então, você precisa diminuir esse saldo. E da onde que você vai buscar essa informação da depreciação? Lá dentro do exercício também, eu já dei essa informação pronta para vocês, né? Que eu tenho aqui, olha, despesas, orçamento de depreciações industriais, 4 milhões. Então, você teve 4 milhões de depreciação durante o ano. Então, qual que é a minha memória de cálculo aqui para o meu imobilizado? Eu tenho um saldo inicial de 25 milhões, eu comprei mais 4 milhões em equipamentos, mas, em compensação, eu tive 4 milhões de depreciação, que reduz o meu ativo permanente. Então, 25 mais 4.300.000 menos 4, eu vou ter de saldo 25.300.000. Calculei meu imobilizado, jogo lá o saldo para o meu balanço projetado. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá dando para poder acompanhar? Ok, tá sim. Tá? Se tiverem dúvida, me parem e me pergunta, tá? Por favor, não fique com dúvidas. Então, pessoal, logo depois, fechamos o permanente uma conta só, beleza. Agora nós vamos para a nossa conta de estoque, né? Eu tenho um saldo aqui inicial de estoque. Então, o que eu preciso fazer? Calcular novamente o meu estoque. E como que a gente calcula estoque, pessoal? É a regra normal de sempre. Eu tenho um estoque inicial, eu tenho tudo aquilo que eu comprei durante o período e menos aquilo que eu consumi ou aquilo que eu vendi, que já saiu do meu estoque. Então, você vai calcular o saldo inicial, 2.167.000, mais as compras, tudo aquilo que já está líquido, né? Porque na hora de fazer a contabilização de uma compra, a gente já leva o saldo para o estoque, aquele do valor líquido. Então, eu vou pegar as compras líquidas que eu já dei aqui para vocês também, essa informação do orçamento de compras líquidas, né? Aqui, os 20.082. Então, eu tenho saldo inicial mais 20.082 de compra e tenho também aquilo que eu consumi. Aquilo que eu consumi é o quê? Todo aquele custo que saiu do meu estoque, que está lá na minha DRE, que eu tenho aqui do custo, e também aqui nas informações de orçamentos que foi dada previamente, que eu tenho aqui o consumo de materiais de 19.070. Então, daí, eu tiro o valor, eu calculo o valor do meu estoque, tá? Que eu tenho que ter projetado ali no meu balanço, que vai ser de 3.178.429, tá? Pego esse valor, jogo para lá. Agora, o que eu vou fazer? Vou calcular o valor da minha duplicatas a receber. Duplicatas a receber, pessoal, nós vamos calcular da mesma forma que foi o valor do duplicatas a pagar, tá? Então, como que é que eu vou calcular? Qual que vai ser a minha base? A minha base é a minha receita bruta de vendas, ou seja, aquilo que eu vendi para o meu cliente. E da onde que eu vou tirar isso? Posso pegar aqui da minha DRE, que já está pronta aqui, né? Receita bruta, ou vou pegar essa informação lá do orçamento que eu dei inicialmente para vocês, os 84.329.500, tá? Então, vai calcular o giro normal, os 360, dividido pelo prazo médio de recebimento, que no exercício aqui eu informei que são de 35 dias, tá? Então, vai ser 360, contando aqui, os 360 dividido por 35. Então, eu acho aqui qual que é esse indicador. Pego a minha base, que é sempre, né, a minha base que eu estou calculando ali,
nesse caso, as receitas brutas de vendas e divido por esse giro, tá? E encontro o valor do meu saldo a receber aqui de clientes, beleza? Então, até aqui, tudo ótimo, tudo tranquilo, tá? E aí a gente vira, aí nós chegamos na nossa conta de caixa e banco. Falei, puxa vida, e agora? Como que eu vou calcular o meu caixa e banco? O caixa e banco, eu dei também informação aqui no próprio exercício que o saldo final vai ser obtido pela diferença entre o seu passivo e o seu ativo. E nessa hora aqui, que é o pulo do gato, que você vai conseguir conferir se você fez tudo certo. Por quê? Porque se você fizer o seu cálculo, esse cálculo aqui, e bater, daqui a pouco você vai ver o pulo do gato na hora quando eu for explicar o terceiro passo, que é o fluxo de caixa. A gente tem condição, na hora de fazer o fluxo de caixa, de conferir se nosso ativo está certo, tá? Então, o que nós vamos fazer? Você já fechou aqui o seu passivo. Então, você já tem um total aqui de passivo. Você já projetou todas as demais contas, tá? Exceto o caixa e banco, do seu balanço.